Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Super Talks, onde a tecnologia encontra a estratégia para transformar o varejo alimentar. Hoje a conversa é sobre escala, sobre decisões que exigem coragem e sobre como uma das redes supermercadistas, que está entre as 60 maiores do país, estruturou sua operação digital para crescer com controle. Para essa conversa estão aqui com a gente o Júlio, supervisor do e-commerce do Grupo Assum, que vai contar os bastidores dessa jornada. Nayara Sebem, que é diretora de operações da Usuper, responsável pela visão e execução do produto, e a Camila, que é coordenadora de sucesso do cliente, que acompanhou essa trajetória de perto. Sejam todos bem-vindos, então, a essa conversa. Obrigada, Vanessa. Obrigado. Júlio, antes da gente falar da operação em si, a gente quer que as pessoas que estão nos assistindo conheçam um pouco mais do Assum. Quem é o Assum? Conta pra gente como vocês construíram essa presença tão forte no cenário gaúcho. Certo. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui podendo compartilhar um pouco. Nós somos uma rede com 40 lojas, né? Nós temos lojas espalhadas por toda a capital, região metropolitana e o litoral. Somos muito fortes no litoral. Nós trabalhamos com 2 bandeiras, sendo 26 lojas do varejo com a marca Assum e 4 lojas da marca Leve Mais Atacado, que é o nosso braço de atacarejo. Quando a gente olha para uma rede desse porte, presença em múltiplas regiões, em que momento o digital deixou de ser um canal a mais e passou a ser parte central da estratégia do grupo? Certo. Lá no Assum, nós temos sempre por base, quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem um projeto, a gente acredita desde o início. Então, quando a gente começou com o Assum Online lá na pandemia, a gente já tinha uma visão de que seria um caminho sem volta, né? Mas eu acho que o pós-pandemia, ele nos deu a certeza de que não era só um momento, não era só uma forma nova de comprar naquele momento difícil, e que o comportamento realmente do cliente havia mudado. Então, na pós-pandemia, quando a gente entendeu que a gente continuou com o volume de pedidos, que a gente continua retendo clientes e a gente continuou com uma operação, nos deu segurança para investir e entender que a partir dali era um negócio e que o e-commerce então se tornou um novo negócio dentro da empresa, um novo canal de vendas. Júlio, o Assum, ele chegou ao Super com uma operação online já existente. O que vocês estavam buscando nesse momento? O que foi inegociável para essa decisão, para essa mudança de plataforma? A gente entendeu, Vanessa, que estava na hora da gente evoluir, né? A gente precisava escalar, a gente precisava crescer. E quando a gente foi para o mercado ver as soluções, nós tínhamos 3 pilares, né? A primeira, a gente precisava de uma infraestrutura que comportasse o nosso crescimento. A gente precisava de uma plataforma que fosse moderna, que tivesse uma experiência melhor para o nosso cliente e uma plataforma que nos ajudasse a sanar alguns gaps que a gente tinha de integração e desenvolvimento. Então, quando a gente conversou com o pessoal da Usuper, a gente colocou na mesa para eles os nossos desafios e os nossos anseios. E, por incrível que pareça, a gente conseguiu ser atendido em todos esses critérios antes do Go Live. Então, isso foi muito bom e conseguiu sanar e nos dar segurança para seguir. Você falava também, antes da gente começar aqui, da agilidade, da prestatividade de toda a equipe. Quando vocês imaginam aí que um processo ainda está em andamento, já está resolvido. É mais ou menos assim, né, Júlio? Na verdade, assim, a equipe deu todo o suporte, né? A gente conseguiu manter toda a operação funcionando e todo o processo de migração, todo o processo de implantação, ele fluiu super bem. Uhum. Nayara, quando uma rede do porte da Assum chega, né, para essa conversa, o que o Super se propõe a entregar? O que o Super não abre mão nesse momento? Algo que é muito importante para a gente quando uma rede migra é manter a estabilidade nesse processo. Então, ele precisa ter tudo de bom que ele já tinha e precisa continuar operando da mesma forma e melhor, né? Então, essa transição, ela precisa ser o mais tranquila possível, né? Porque mudar, né, toda já é desafiador. Então, toda a equipe precisa ser retreinada, é um ferramental novo. Então, o quanto mais a gente conseguir remover de aderência, de dificuldade para o cliente, e como a plataforma ela é nova, a gente ajuda o máximo possível, porque
é no começo que eles ainda estão se adaptando, então a gente faz ganhar tempo, né? E rapidez no desenvolvimento, auxiliando muito fortemente nesse momento. E a gente tem uma métrica, assim, lá dentro, que é se a gente colocar muita energia na implantação, depois fica mais fácil o suporte, porque tudo já vai estar mais maduro, mais pronto, e é melhor isso antes do que depois que o carro tá andando, né? Exato. É melhor fazer a manutenção antes do que Exatamente. caminhando. Então, eu acho que isso é um lema lá, né, da empresa, e que bom que o pessoal da Sun ficou feliz com essa metodologia. A Camila também acompanhou todo o processo de perto, né? O que a Super fez para garantir que essa transição fosse segura para a Sun? Então, como a gente já comentou anteriormente, a gente mergulhou na operação do Assum. Então, a gente tentou entender tudo o que acontecia já antes, como eles operavam. Então, isso ajudou a reduzir as fricções, aumentar a segurança para eles. Então, como eles já estavam com uma operação rodando, a gente também foi por etapas. Então, a gente foi fazendo algumas integrações, algumas coisas que eram possíveis, medindo, vendo se isso estava seguro ou não. Então, a gente estava muito próximo do Assum, né? Muito, muito lado a lado com eles. E no Go Live, a gente tinha time dedicado, 100% em cima. Então, para corrigir aqueles probleminhas que aparecem de última hora, aqueles ajustes que precisa acontecer no Go Live, né? Então, a gente tem sempre um time dedicado que a gente sabe da importância de não haver essa fricção no lançamento. Júlio, Vim pode complementar, né? Eu ia complementar que a gente também tem métodos pós-Go Live, que é a mesma equipe que fez a implantação fica fazendo suporte por um tempo. As mesmas pessoas. Porque essa passagem de bastão, ela é crítica. E tu fazer isso no dia do Go Live, né? Tipo, virou a noite e agora é outro time que assume. Isso é arriscado, né, pro cliente. Então, a gente não faz isso. A gente faz isso depois. Então, segue a mesma equipe atendendo toda a demanda. Uhum. Júlio, 23 lojas Assum online, 3 do Leve Mais Atacadista. Tudo migrando com operação ativa e clientes comprando, aquela loucura. Qual foi o maior desafio nesse momento? Eu acho que aqui até é um ponto de agradecimento, né? Agradecer a nossa equipe de e-commerce do Assum, que mantiveram a operação em dia e, ao mesmo tempo, fizeram toda a implementação. Agradecer também a equipe da Super, que foram incansáveis no dia a dia das tarefas. E o desafio são vários, né? Mas eu acho que o grande desafio, quando a gente bota o cliente no centro, é diminuir a fricção que ele vai ter nessa migração. Por mais que seja uma evolução, seja para melhor, qualquer migração ela já gera uma fricção. Então, a gente apostou muito em comunicações claras, em tutoriais fáceis e uma forma dele restabelecer a conexão dele com a nossa plataforma de forma muito simples. Então, acho que esse foi o maior desafio e foi o que a gente conseguiu fazer de forma melhor para que o cliente conseguisse restabelecer a sua compra dentro da plataforma. E eu comentei nos bastidores, acho que foi com a Nayara ontem, a equipe do Assum estava muito preparada. A gente se surpreendeu, assim, com uma equipe totalmente focada, estruturada, com energia para que isso acontecesse, e assim, dava para ver que eles estavam todos motivados, empolgados. Toda vez que eu falava fazer aquele treinamento para a equipe, assim, eles queriam aprender, eles queriam saber da operação. Isso faz toda a diferença também. Porque o cliente, Verdade. vocês comentavam, o cliente precisa perceber essa mudança, mas positivamente, né? Positivamente, Não, mudou e aí mudou para pior, como é que vai ser? E já começa com a equipe lá dentro do Assum, do supermercado, né? E a mudança em si, ela já cria uma resistência no comportamento humano, né? Mesmo para bom. Verdade. Então, isso também precisa ser olhado, né? E ter cautela. Porque a pessoa já está adaptada a fazer aquilo daquele jeito, vai mudar, Exato. né? Ele tem que perceber a melhoria, né? Então, ele tem que partir dali para melhor. Então, essa parte de fazer com que ele fizesse o acesso mais fácil, isso acho que foi fundamental. E as comunicações que a gente conseguiu implementar na plataforma para guiar ele, acho que isso foi muito bom. E cada rede tem sua organização, seus destaques, sua sazonalidade, né? Como a Super permite que vocês organizem a vitrine e as categorias do jeito que faz sentido para o Assum, por exemplo? Isso foi um ganho bem significativo que a gente teve, tanto para a experiência do usuário, quanto para a nossa equipe de retaguarda, né? Para o usuário, ele está encontrando agora uma home mais limpa, uma home mais organizada, mais inteligente e que ajuda ele já no primeiro processo de fazer a compra. E para nós na retaguarda nos agilizou muito essa parte de construção, tanto de parametrização das vitrines quanto na criação de campanhas
e agora, em pouquíssimo tempo, a gente já consegue subir uma campanha, sem necessidade de fazer manualmente. Nayara, a migração em escala com operação ativa é um dos movimentos mais complexos do varejo digital. Como a Super organiza todo esse processo para que aconteça da melhor forma possível, com menos impacto, digamos assim? Uhum. A organização é o principal ponto, né? Fazer algo que tá agendado, checklist, né? Testado, né? Validado antecipadamente, enquanto o carro ainda está parado. E entender fazer isso fora de horário. Então, aloca equipes, né, que vão fazer essa migração para ter o menor impacto para o cliente possível, né, no dia a dia. Então, a migração do assunto foi feita à noite, né, também. Foi feita à noite. Foi feita à noite. Então, isso também reduz a fricção, não só para o cliente final, mas para o próprio, né, supermercado. Então, que já começa o dia preparado, já pode fazer testes ali de noite, né, Exato. na tranquilidade, e começa o dia mais feliz, mais tranquilo. E até no dia do Go Live teve um ponto muito engraçado. Eu mobilizei a equipe, falei, de repente eu vou precisar de todo mundo na hora de fazer a migração. Sabe como é que é a migração? DNS, né? E aí a gente estava na call para fazer a migração, e aí os meninos lá falaram assim, vamos migrar. Fizeram os apontamentos e a gente ficou aguardando. Acho que não deu 2 minutos, o site já subiu. E aí a minha colega que estava comigo na live me mandou um WhatsApp. E o que vai acontecer agora? Eu falei, migramos. Começou lá, enche o carrinho, enche o carrinho. Migramos. Faz o primeiro teste. Vieram preparados para a guerra e foi uma batalhazinha. Migramos. Ai, que Daí ela legal. falou, mas não vai ter mais nada? Eu falei, não, agora a gente vai fazer uns testes. Aí o pessoal Aí eu falei assim, a gente vai fazer alguns testes por amostragem, né? Que foi o que aconteceu no passado. E aí os meninos estavam lá na implantação, Júlio, já testamos todo o antifraude, testamos todos os pagamentos em todas as lojas. Deu tudo Eu certo. falei assim, tá aí, o que eu vou fazer? Ele falou, agora vai descansar, já tá tudo migrado. Tá todo Coisa boa. Eu tava esperando legal. nossa, o que ele vai falar? Pensei, meu Deus, vai virar. Que bom, né? E de que forma que o Super trabalha para isso, Camila? Para que esse impacto seja o menor possível, né? Essa transição, né? Várias lojas ao mesmo tempo. Como é qual o papel da Super nisso tudo? A gente trabalha muito para tentar trazer todas as informações do consumidor da plataforma antiga para que ele tenha a menor fricção na hora de criar o seu cadastro, de poder aproveitar já as informações que ele tinha do cadastro anterior. Então, isso já gera uma fricção menor. A gente apoia o supermercado nessa comunicação, então a gente auxilia eles como comunicar o cliente. O Júlio fez uma página incrível, que eu uso a página dele como referência para os outros supermercados, que é justamente ensinando e mostrando, né, que é simples essa recuperação de senha, que o cadastro dele está lá, que é só ele entrar, fazer a compra e ter a melhor experiência de compra da vida dele. Que ótimo, que ótimo. E todo supermercadista sabe que o pedido perfeito ele começa muito antes da entrega, né? Começa na retaguarda. Com 23 lojas online, como a operação de vocês, ela funciona ali por dentro? Hoje nós temos equipes dedicadas para o e-commerce, né? Nós temos pessoas que são dedicadas para separação, para conferência, faturamento, embalagem e despachar o pedido. E a gente preza muito pela qualidade, desde produtos de mercearia, bebidas e também como produtos de hortifruti, açougue, os perecíveis, né? Então a gente está em constantes treinamentos, constantes evoluções e dicas para o dia a dia do nosso shopper lá na operação. Uhum. E para quem está na loja ali separando as mercadorias, né? O que a plataforma entrega para que esse fluxo ele aconteça sem uma decisão manual, sem dúvidas, né? Para que o pedido saia completamente certo? Eu acredito que, além da agilidade que a gente ganhou com o aplicativo separador, com o fluxo todo dentro da plataforma, eu acho que o fato da gente ter agilidade na parte de falar com o cliente na separação, na substituição automática, isso permitiu com que o nosso operador lá na loja ele tivesse confiança do que ele estava operando, né? Então, a principal palavra é agilidade. Então ele ganhou muita agilidade e tudo transacionando por dentro do sistema, né? Nada por fora, nada manual, nada feito fisicamente, tudo pelo sistema, tudo bipado, tudo muito bem organizado no sistema. As substituições automáticas ajudam o separador a focar
em escolher o melhor produto, a melhor troca, né, na substituição, as melhores opções para o cliente, embalar direitinho, fazer o papel de separador, né, dele, e a parte de comunicação, De de relacionamento. relacionamento com o cliente, isso então fica a cargo de uma comunicação mais padronizada, né? Com uma comunicação que reflita os valores e a identidade que o grupo, né, Assum quer passar, né? E isso também impacta na experiência do cliente, né? O que antes, a forma como a gente fazia substituições através de WhatsApp, somente textos, agora ele consegue visualizar o produto, ele consegue visualizar a foto do produto, da sugestão, o preço, a descrição, e ele consegue tomar uma decisão mais assertiva, né? Então, acho que isso foi um grande ganho que a gente teve na operação. Nayara, todo supermercadista que opera online, ele já perdeu algum cliente por pedido errado, produto com ruptura, sem substituto, separação atrasada. Como o super resolve esse fluxo para que a operação ela não dependa de decisão manual para funcionar? São alguns pontos que a tecnologia entrega em cada detalhe, né? Então, por exemplo, desde o início da separação, por onde ela vai iniciar, né? Qual a rota que o separador precisa seguir para separar esse pedido, quais produtos ele vai colocar primeiro no carrinho e por último os refrigerados, os produtos mais leves, né, por último. Isso ganha tempo do separador, mas também entrega qualidade para o cliente final. Então, onde que tá esses produtos, os corredores, né? Então, só nesse sentido são integrações que precisam vir lá do RP para que a gente consiga entregar essa tecnologia no dia a dia pro cliente. A hora que o separador vai bipar o produto, ele reconhecer os jetins, os códigos adicionais do produto, porque no dia a dia isso vira talvez 30% ali dos pedidos sendo digitados o código manualmente, né? Sendo separado manualmente. Perde mais tempo. Enfim. Exatamente. Então, essa questão do separador resolver tudo bipando, escaneando rapidamente, sem ter que dar vários cliques, né? Para separar um item do pedido, isso vai ganhando agilidade em 1 minuto, 2 minutos, e no final essa conta fica grande, né? De bastante minuto tempo, em né? minuto, exatamente. E eu acho que a estrutura da integração que a gente comentou, né, nos permitiu também diminuir alguns problemas que a gente possa ter de cadastro, algum problema que sobe para o RP do produto, que isso atrapalha também na separação. Então, quando a gente tem todo esse ecossistema funcionando corretamente, lá na separação fica muito mais fácil e agiliza mais ainda na separação. Até reportar se o produto está no corredor errado, se está com descrição errada, se está com uma foto errada. Então, tudo isso também você consegue alinhar a evolução, né, do processo como uma melhoria contínua. E não, agora vamos sentar, organizar a casa. Não, no dia a dia a coisa vai se organizando. Legal, Camila, quando a retaguarda está bem configurada, o que o time de loja para de fazer que antes tomava muito tempo e atenção, que vem de encontro ao que a Nayara está falando. É muito que a Nayara falou, que o Júlio comentou também, todo esse retrabalho, essa insegurança dos separadores e não conseguir o que fazer, né? Então, todo esse fluxo organizado prioriza um tempo para ele se dedicar nas substituições, que aumenta o ticket médio para o supermercado e faz também a expectativa do cliente ser atingida dentro daquilo que ele espera. E eu acho que o maior ganho disso tudo é a escala. Então, você consegue escalar a operação muito mais com a quantidade menor de separadores, porque você tem tudo automatizado. Então, os fluxos são padronizados, eles seguem, né, aquele padrão, e às vezes com menos separadores você consegue aí absorver muito mais pedidos no dia a dia. Então, isso é um ganho muito expressivo para o supermercado. Claro. Até porque essa conta, né, essa linha, ela é uma das mais custosas hoje do e-commerce, né? Esse quadro, né, de colaboradores para separação, ele compete diretamente com a própria logística de entrega. São dois pontos, assim, com custo bastante alto, né, com os dois maiores custos da retaguarda. Então, precisa dar atenção e melhorar, né, o máximo possível. Júlio, o consumidor, ele não vê a retaguarda, mas ele sente, né, tudo que está acontecendo, essa movimentação, ele sente na entrega final. O que melhorou, o que mudou na experiência, né, de quem compra no Assum? Além de todo o front renovado, todo o front moderno que ele está vendo agora, toda a agilidade do
do aplicativo, do site, né? A rapidez que é a busca mais assertiva, a retaguarda nos possibilita mitigar os possíveis erros que a gente pode ter. Né? Como a gente comentou, um erro de integração que a gente já não está mais tendo por causa da API, um erro de separação já não está mais tendo porque está tudo dentro do aplicativo, tudo sendo conferido, tudo sendo bipado e não mais digitado manualmente. E isso, todo esse conjunto gera toda a agilidade, a rapidez de separação que impacta lá no cliente final, que vai receber mais rápido, vai receber mais correto e vai ter o mínimo de problema possível, né? Então, acho que, por mais que ele não veja a retaguarda, quando a gente tem tudo organizado, tudo estruturado, tudo bem parametrizado, exclui esses problemas e o fluxo fica melhor. E o cliente volta a comprar. E volta a comprar. Com Ele certeza. sente lá no Ele se final. sente seguro, né? Uhum. Então, assim, já era uma barreira comprar supermercado, né? Cada um gosta de uma maneira, um Claro. produto ou outro. E quando tu consegue entregar essa experiência boa para ele, que ele vê que deu certo, ele volta e continua comprando. E aí é um caminho sem volta. Aí é um E é um caminho Caminho sem volta. muito mais prático, muito mais fácil, né? E- No e o- conforto de casa, então... E o e-commerce, ele é muito conveniência. É aquele cliente que ele precisa dessa conveniência porque ele não tem o tempo, ele não tem, né, a dinâmica dele naquele momento, ele precisa daquilo. Então, alguém vai separar para ele, alguém vai entregar para ele. Então, A expectativa é alta? a expectativa é alta, né? Então, precisa que essas coisas sejam muito bem feitas, né? Para que dê certo, né? A logística é um ponto importante e muito delicado, que tem um impacto grande no custo da operação, né, Júlio? Sabemos que o Assum tem uma complexidade adicional com múltiplos parceiros logísticos e frota interna. Como é que vocês lidavam com isso? A gente não tinha a gestão dessa parte logística justamente por ela ser híbrida, né? Nós temos lojas com frota própria e temos lojas que a gente opera com parceiros terceirizados. A gente não conseguia ter essa gestão híbrida. Foi um dos pontos que a gente conversou sobre a integração e a integração que foi desenvolvida ficou fantástica. A gente consegue ter total gestão, tanto da nossa frota própria, onde com o aplicativo entregador ele consegue fazer todo o movimento para o cliente ter todo o acompanhamento, consegue fazer todas as tratativas do pedido ali na entrega, tanto quanto o entregador parceiro, né? Então, com o entregador parceiro a gente conseguiu desenvolver todo a integração de input de pedidos que antes a gente fazia manualmente por loja, então a gente tinha que montar as rotas manuais e depois imputar as informações no sistema do parceiro. E com a integração agora, em 2 cliques a gente já aciona o parceiro, já monta a rota e já faz essa solicitação lá. Então isso agilizou demais e a gente conseguiu deixar toda a rastreabilidade interna para que o nosso operador lá na loja consiga visualizar. O que antes eu tinha que deixar centralizado na minha matriz. Então agora a nossa operação tem total gestão também da entrega. E essa visibilidade total, ela se reflete também na gestão, nos relatórios. Então, se tirar um relatório, ele ser completo e ele ter toda a tua logística, né? Não só a interna tá aqui, a outra parte tá lá. Então, no final do mês, no final do ciclo, alguém tem que ir lá, começar a juntar tudo e fazer as contas, né? Então, ter tudo isso mapeado dentro de um lugar só e gerar um relatório, uma visão, né, rapidamente, eu acredito que ele vai ajudar também bastante no... Exatamente. A gente consegue ter o controle, né? Então a gente consegue ver o desempenho também do parceiro que a gente está trabalhando. A gente trabalha com mais de um parceiro, então a gente tem que apurar o nível de serviço desse parceiro. Qual que está tendo um melhor nível de serviço? Qual que está entregando mais rápido? Qual que está entregando mais devagar? Por que este fez uma rota diferente, né? Então a gente consegue hoje acompanhar isso. Tendo Porque- controle, tu consegue tomar decisão mais rápido, Mais né? rápido, Mais mais assertiva assertiva. também. Exato. Que no fim é a marca do Assum, né? Então precisa ser cuidado, né? Porque o terceiro ele tá representando o Assum, né? Então, Exatamente. E quando a logística toda ela passa a funcionar dessa forma integrada, né? O super na plataforma, né? Também internamente, o que o cliente final ele começa a perceber, Camila? A segurança. Eu acho que a segurança é o principal fator, assim, que deixa ele tranquilo. Porque a gente tá falando do que fecha com chave de ouro a venda, né? A entrega é onde tu
termina e fecha ali com a chavinha todo o processo de venda online. Então, ele tendo a segurança que o pedido vai chegar sempre no horário, ele consegue ter a segurança de fazer as compras, como comprar as coisas para sua família, sabe que vai chegar no horário, então numa emergência ele sabe que ele pode pedir que aquilo chega no horário, ele não fica a mercê, será que hoje vai chegar atrasado? Será que hoje, né? Então, essa segurança fideliza o cliente e gera recompra. E a preocupação central de tudo, né? Que o cliente receba no horário que ele agendou e que ele queria receber a compra dele. Júlio, vocês integraram então a base de clientes e o histórico do CRM dentro da Super, né? O que essa conexão muda na forma de operar e de se relacionar com o consumidor? Hoje o cliente sabe quem é o Assum, né? E a gente, através do CRM, a gente começa a conhecer quem é o nosso cliente, né? Então, a integração nos possibilitou não perder todo esse histórico, né? Então, a gente conseguiu fazer toda a integração, manter todo o histórico antigo do cliente e através da integração da API que a gente colocou, a gente conseguiu, em segundos, integrar um cadastro. Então, um novo usuário que vai lá se cadastra, em poucos segundos ele já entra para a régua de relacionamento do nosso CRM. Quando ele fecha a compra, quando a gente finaliza a entrega dele, rapidamente a gente já integra o histórico de pedido dele. Isso nos ajuda a ser muito mais assertivo na comunicação, a entregar para ele o que ele de fato quer. Né? A gente tem que entregar para o cliente o que de fato faz sentido para ele. Nayara, CRM integrado à operação é algo que poucos exploram de verdade. O que isso habilita quando está dentro da plataforma? Essa visão habilita muito a visão global do cliente. Né? O cliente híbrido ele tem crescido muito. É aquele cliente que eventualmente ele vai na loja física, eventualmente ele compra na loja online, às vezes ele compra na loja online e retira na loja física. Às vezes ele vai lá na loja física, pega alguns produtos, adiciona outros no carrinho do aplicativo e finaliza a compra maior de reposição em casa. Então, essa mistura, essa miscelânea de comportamento, ela é difícil de rastrear se tu não tem todos os dados registrados e um CRM centralizado, né? E hoje, na era da inteligência artificial, com toda essa capacidade de processamento de dados, ela só pode ser útil se os dados estão sendo registrados de forma correta, né? Então, se ele compra online, mesmo que ele é um cliente da loja física, eventualmente, mas quando ele tem esse comportamento, daqui a pouco você pode potencializar isso, né? Às vezes era uma demanda que ele fazia no mercadinho do bairro, né? E agora você direciona para o e-commerce, porque ele tem a confiança que ele vai receber para o jantar dele à noite, né? Então, acho que está tudo amarrado, tudo conectado e ter tudo isso registrado, os eventos, o comportamento dele, é o que vai possibilitar ter visões, né, de comportamento do consumidor mais amplo. Júlio, de tudo que a gente falou aqui, né? A tecnologia e a estrutura tem o dia a dia também, né? E no dia a dia o suporte é o que sustenta a operação quando algo precisa ser resolvido. Como é que tem sido essa experiência com a Super? Eu até tenho uma história engraçada sobre isso, pessoal. A gente acreditava que o suporte era dedicado pra gente lá. A gente chegou a comentar isso internamente. Por quê? Pela agilidade, pela rapidez. Qualquer momento que tu manda mensagem, que tu precisa de um suporte, um auxílio, a devolutiva é em menos de 5 minutos. Então, assim, eles trazem para dentro, eles entendem o que tu tá precisando e o retorno é quase que imediato, né? Quando não pode ser imediato, no outro dia a gente já tem o retorno. Então, assim, o suporte é excelente, é muito ágil, é muito rápido e, acima de tudo, é muito assertivo, né? Não basta ser rápido e ser ágil, mas resolutivo também. Então, a gente ficou bem feliz com esse atendimento do suporte, pela prestação, pela atenção que tem ali, desde um pequeno problema até um problema, às vezes, um pouco maior. Então, acho que foi excelente. É o grande diferencial, por isso a Super está cada vez com clientes de maior potencial, né? Como o Assum, chegando perto, né? Para perto, chegando junto com a Super, que faz essa entrega maravilhosa acontecer todos os dias, né, meninas? É verdade. Esse suporte, ele acaba não sendo aquele suporte burocrático, sabe? Ele é aquele suporte próximo do dia a dia. Então, eu tô lá em todos os grupos, então eu vejo a resolução, mas eu vejo que tem um potencial de desenvolvimento, de melhoria. Então, a gente tá sempre olhando, a gente não olha só para resolver o problema. A gente olha, de fato, com aquilo assim, a gente resolveu, mas a gente pode melhorar aqui.
esse fluxo talvez pode funcionar de outra forma, realmente isso aqui, se for diferente, traz mais celeridade para o processo, traz mais ganho para o processo, então a gente tem esse olhar, não só de resolver problema, mas de sim olhar para a dor. E até ouvir o cliente quando ele dá sugestões, né, de melhoria. Então, o assunto há pouco tempo, né, na carteira de clientes da Allsuper como parceiro, mas já deu muitas, né, sugestões de melhorias. E eu acredito que é muito importante estar ouvindo elas e melhorando no dia a dia. Sabe que eu nunca escutei um não do suporte. Nunca escutei um não. Às vezes, a gente entende quando a gente tem um produto, a gente não consegue mexer ele para o que a gente quer naquele momento, né? Às vezes demora um tempo. E aí, quando a gente traz uma demanda, uma solicitação, uma sugestão, o suporte nos retorna assim, vamos trazer para internamente e te dou um retorno. E não é aquele retorno que vamos esperar o cliente esquecer, né? Não, o retorno vem no outro dia. Júlio, neste momento, a gente já botou na fila, fez total aderência à nossa ideia aqui e entra na fila, né? Dão até prazos, muitas vezes, assim, Legal, e entregam antes até. Que bom, né? Não é brinquedo, o pessoal é super preparado para atender, né? Para o supermercadista que está assistindo a gente agora, né? Que já sentiu quanto o suporte lento custa para a operação. O que vocês encontram na Allsuper nesse sentido, reforçando essa questão da agilidade, né? Da prestatividade? Tudo isso acelera o processo também para o consumidor, né? Com certeza. Muito. Acontecem fricções, né? Quando a gente fala de tecnologia, de pessoas, em algum momento vai acontecer uma fricção, em algum momento a gente vai ver que algum parâmetro não estava correto. E até defendendo um pouco o suporte, muitas vezes é a gente que parametrizou errado, a gente que não entendeu um conceito, né? E o suporte, além de toda a agilidade, toda essa questão que a gente comentou, eles ainda têm um papel muitas vezes, de educacional, né? De nos ensinar, de nos mostrar. Porque quando a gente traz uma situação que muitas vezes existe dentro do admin, da retaguarda, eles vêm e nos explicam como se a gente estivesse fazendo uma nova implantação. Então, eles vêm e reforçam aquilo que a gente já deveria saber ou se passou, né? Mas tem esse viés também. Então, tem o atendimento rápido, tem a atenção, tem a agilidade de pegar o problema para si também, como se fosse um problema dele mesmo, né? E tem essa parte educacional, que nos ajuda muitas vezes a compreender algo que a gente não compreendeu no momento. Né? Então, isso é muito bacana. E mesmo o suporte sendo ágil, né? Como o Júlio falou, a ideia educacional é justamente essa. A nossa plataforma permite essa autonomia para o supermercado. Então, a gente gosta de que eles tenham acesso rápido das informações. Porque, às vezes, vai solicitar um suporte, por mais que ele é ágil, mas precisa pedir para um terceiro, até que... Então, às vezes, quando eles ali no imediato da operação, eles conseguem configurar, eles conseguem ter autonomia, isso é um ganho muito efetivo para o supermercado também. Exato. Camila, e suporte ativo é diferente de suporte reativo. Como a Allsuper pensa isso na prática, no dia a dia? É exatamente isso que a gente mais ou menos estava comentando anteriormente. É justamente ter esse olhar atento, não só em resolver o problema, mas sim em organizar toda essa jornada que ele traz de um problema ou de uma fricção que aconteceu ali, mas de trazer, assim, um potencial solução melhor. Para que não aconteça mais. Para que não aconteça mais. Não só, tipo, vamos resolver, mas por que isso aconteceu? A gente consegue preventivamente fazer com que isso não aconteça mais? A gente consegue. Então, o que a gente precisa fazer aqui para que isso não volte a acontecer? Porque os problemas, eles podem ser recorrentes, né? Mas muitas vezes eles têm a solução para não ser recorrentes. Então, a gente gosta muito de olhar para esse lado. Até esses tempos a gente tinha uma prática, né, que se o cliente precisa de alguma informação na plataforma e não tem relatório, a gente precisa disponibilizar esse relatório para ele, nem que seja a gente gerando manualmente, né? E chegou uma hora que isso estava quase virando um setor dentro da empresa. É verdade. De gerar relatório para os clientes, né? Então, a gente criou um grupo e passamos a implementar todos esses relatórios dentro da plataforma, né? Então, muitas vezes, todos os dados estão ali, mas o cliente não consegue enxergar e ele fica nas cegas fazendo o negócio dele. Isso é péssimo, né? Eu penso que uma coisa é tu ter uma informação, né, categorizada num papel. Outra coisa é tu ter uma informação que te gera um insight, né, que te gera uma decisão, que te ajude numa decisão, né? Então, ali, até a parte dos relatórios, foi algo que a gente se surpreendeu positivamente também. Tem bastante relatórios, mas não só uma informação, ele nos dá a decisão.
recentemente, a gente faz uma apuração lá, que são os cortes, né? E a gente precisava fazer manualmente esses cortes. A gente tinha que entrar pedido a pedido, fazer somatória de itens para ver qual era o percentual de corte por loja para que a gente atue definitivamente nessa questão. E ali nos relatórios a gente consegue tirar pronto. Então ele já vem pronto o que eu preciso, o percentual de corte, os itens que foram cortados por loja. Então isso, uma coisa que eu demorava um turno para fazer, agora eu faço em 15 minutos. Nossa, grande diferença, né? Júlio, a Sun acabou de lançar no Super, né? Vocês estão no começo dessa jornada. A gente sabe que números consolidados, eles vêm com o tempo, mas percepções a gente já tem desde o primeiro dia, né? O que mudou? O que dá para dizer que mudou? A gente já recebeu alguns elogios. A gente já teve alguns elogios pela plataforma, pela experiência que o cliente teve, né? E quando a gente olha para dentro de casa, como essa questão que eu falei do relatório, a gente já teve um ganho de produtividade muito grande. Então a gente já parou de apagar incêndios e a gente começa a olhar para o negócio, para o que realmente importa, para as ações que vão fazer eu vender mais, para as ações que vão melhorar a experiência do meu cliente, né, lá na ponta. E a gente consegue ver esse ganho tanto para a experiência do cliente quanto para a nossa equipe. A nossa equipe trabalha agora com mais tranquilidade, trabalha com mais foco, consegue ter ideias, consegue fazer o que de fato gostariam de estar fazendo, né? Eu acho que isso foi o maior ganho assim, que a gente consegue perceber. Que é cuidar do negócio e não estar lidando, né, com a tecnologia como um obstáculo, né? Exato. Camila, quando uma operação acaba de ir ao ar, quais são os primeiros sinais de que a estrutura está funcionando bem, está tudo dando certo? Eu acho que um bom indicativo é quando a equipe da retaguarda, ela começa a trabalhar com segurança, sem retrabalhos, sem processos manuais, sem muitos ajustes. Então, acho que esse é um indicativo de que a operação, um dos primeiros indicativos, né, de que a operação está fluindo e está de acordo. Antes da gente fechar, quais são os próximos passos do Assum, Júlio, no digital? Tem alguma frente que vocês estão estruturando, né? O que está por vir ainda? Eu acho que o primeiro de tudo agora é, com a segurança que a gente está na ferramenta, é escalar mais o nosso canal próprio. A gente tem uma grande oportunidade, nós temos uma grande qualidade como rede, e então o foco agora é expandir muito o nosso canal próprio. Mas a gente olha já para marketplaces, a gente já opera em alguns marketplaces, a gente sabe o poder, a gente sabe o quão importantes são, mas eu acho que o canal próprio, ele te dá a diferenciação da experiência do cliente, que muitas vezes num terceiro tu não consegue fazer porque tu depende de outros, né? Mas a gente olha para o futuro, assim, também para marketplaces. E para quem está assistindo agora, o supermercadista que sente que tem potencial no digital, mas ainda não encontrou a estrutura certa, podemos dizer, o que você diria? Eu diria comece, o amadurecimento faz parte do processo. Se ele enxerga que ele tem um potencial, se ele está bem posicionado, comece, busque uma ferramenta que vá atender ele, busque uma estrutura mínima que seja para poder atender os clientes e comece, porque ele vai entender mais do negócio, ele vai entender mais da característica que é esse canal e ele vai conseguir certamente aprimorar. É isso, então. Obrigada, Nayara, Camila, ao Júlio, Obrigado. né? Muito obrigada por estar com a gente aqui, por compartilhar uma trajetória tão rica em aprendizados. O Assum é um case que inspira qualquer supermercadista que está olhando para o digital com seriedade. E se você, supermercadista, quer transformar sua operação digital com uma estrutura pensada para o varejo alimentar, acesse www.super.com.br e fale com um de nossos especialistas. E até o próximo episódio. Até mais, tchau, tchau!